Queridos irmãos, queridos amigos, é um prazer, é uma santa honra vinda dos altos céus, onde nós podemos mais uma vez aqui se encontrarmos para nós fazermos um rápido estudo, um estudo sintético referente às Escrituras Sagradas. Quando nós lemos a Bíblia, nós estamos encontrando com o nosso Deus. Eu agora quero convidar você para nós fazermos uma oração ao nosso Deus e assim nós vamos estar mais próximo dele. Vamos orar ao nosso Deus para que Ele possa iluminar a nós neste estudo, nesse momento. Santo Pai que estás nos céus, glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. Venha-nos agora trazer-nos a iluminação dos altos céus para o estudo da Tua palavra. Este é o nosso pedido neste momento, em nome de Jesus. Amém. Você que está aí observando o que nós estamos estudando aqui nas Escrituras Sagradas, eu gostaria de lhe fazer um convite que você se inscreva em nosso canal, que você possa se inscrever, dar o seu like e assim você está ajudando este canal a avançar e atingir outras pessoas também em lugares distantes que talvez de outra forma não chegaria lá a mensagem do Evangelho. Nós queremos neste momento fazer um rápido estudo referente aqui ao Apocalipse capítulo 13 e onde nós vemos nos versos 13 em diante. Nós já havíamos feito um estudo antes que é sobre a besta que surge da terra. Na verdade, nós vamos estar continuando esse estudo sobre a besta que surge da terra. Mas nós queremos destacar aqui algumas características que é importante que nós saibamos sobre esse poder. Nós já lemos que a besta se refere a um animal, e a Bíblia Sagrada, quando se refere a um animal, ela está dando a conotação de reino, porque animais significa rei, reinos, né? E quando fala em águas, significa povos, mas quando fala de terra, significa um lugar tranquilo, solitário, aonde surgiria este poder. E nós entendemos perfeitamente que este poder que surgiu ali por volta do final de Roma imperial e que estava na fase de Roma papal, né? E que esse poder, esse grupo de pessoas que mudou ali, saiu dos Estados Unidos, ou melhor, que saiu da Inglaterra, né, as 13 colônias inglesas que se formou lá naquele deserto, lá naquele lugar tranquilo, que depois um dia veio se tornar os Estados Unidos, como nós já estudamos outra vez, veio um grupo também de pessoas misturado com eles, dos quais eram pessoas que não eram cristãs, né? Foram, junto com os cristãos puritanos, vieram provavelmente os Illuminatis e depois os maçons, e aí se transformou numa espécie de cristianismo, mas nós podemos dizer claramente que seria um cristianismo apostatado, misturado, né? Porque diz que eles teriam algumas ideologias ali vindas da Grécia, de Roma, enfim, seria um cristianismo misturado, né? Um sincronismo, uma sincronia com o paganismo. E aí, esse cristianismo apostatado, ele se desenvolveu muito, e hoje nós temos aí os grandes países onde também tem uma grande concentração de pessoas que se dizem, entre aspas, cristãos, mas que existe uma liberdade exagerada, uma liberdade religiosa exagerada, né? Por isso nós queremos acompanhar com você aqui o que está no livro do Apocalipse, no capítulo 13 e o versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Essa é a primeira menção que se faz à chaga mortal aqui nesses versos. Vamos ver, vamos adiante. Ele faz agora o verso 13 do capítulo 13, né? E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, né? Verso 14. E engana os que habitam na terra com mais tudo aquilo que lhe foi permitido que fizesse em presença da primeira besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera
a ferida de espada e vivia. Aqui é uma descrição direta que a besta que surge da terra, esta segunda besta, ao contrário da outra, a besta que surgiu das águas, diz que foi do meio de muitos povos, uma agitação tremenda. Essa daqui, ao contrário, ela surge da tranquilidade, da calmaria, né? E quando nós vamos aos cânones da história, nós encontramos que a região ali dos Estados Unidos, onde é hoje os Estados Unidos, que começou com aquelas 13 colônias inglesas, que foram colônias de exploração, né? Colônias de exploração e povoação. Então surgiu, evidentemente, os Estados Unidos e este cristianismo sincronizado, esse cristianismo mesclado. Entretanto, o que a Bíblia está dizendo aqui é que esta segunda besta, ela faria também uma imagem e ela chamaria a atenção para a primeira besta, né? Agora, de que maneira que isso ocorre? Através do reconhecimento de autoridade. Quando você está num governo e você aceita a autoridade desse governo, significa que você concorda com ele, que você está de acordo com ele, não existe oposição. É por isso que esta segunda besta aqui, em que menciona as Escrituras Sagradas, ela teria essa característica, ela faria menção e ela aceita a autoridade da primeira besta. Agora convém você saber que autoridade é essa. Como é que a primeira besta, ou seja, o poder pagão, ou melhor dizendo, o poder do papado, como é que ele demonstrou a sua autoridade? Através da mudança daquilo que Deus ordenou, através da mudança das leis, os códigos, as normas divinas. E a igreja, naquele tempo, a chamada Igreja Católica Apostólica Romana, não através dos católicos, não, de maneira nenhuma, mas através da cúpula, da liderança, dos bispados, do bispo de Roma. Então, em uma determinada época, conseguiu impor a sua autoridade. De que forma? Mudando as leis de Deus. E como você já sabe da história, no ano 321, propriamente em março, o imperador Constantino Romano conseguiu fingir-se que estava convertido ao cristianismo e conseguiu, através de um decreto, que aliás, abre um parênteses aqui, esse decreto nunca foi mudado, nunca foi abolido, porque uma lei, para ser abolida, tem que ser superada por outra lei, tem que apresentar uma outra lei. E esse decreto, que é o chamado Decreto Dominical, nunca foi mudado. E aí, no ano 321, desde esse tempo para cá, todos os países do mundo, depois do Império Romano, é claro, quando surgiu ali as 10 nações, né, que surgiu até mesmo a Europa, todos já observavam o domingo como um novo remunerado da semana. Não era mais o sábado, era o domingo. E depois escreveu lá no rodapé do decreto o seguinte, que esta mudança desta lei era o reconhecimento da autoridade da igreja. E eles apegaram na passagem que Jesus diz que a igreja teria poder para o que desligar na terra seria desligado no céu. Se apegaram a essa passagem que Jesus havia dito uma vez e disseram que a igreja tem esse poder de mudar as próprias normas divinas, a própria lei de Deus. E assim sendo, esta autoridade é reconhecida no mundo inteiro por todos os cristãos. Chega em uma pessoa e diga para ele que o remunerado da semana é o sábado. E ele vai dizer, não, é o domingo. Todos têm o domingo como um dia santo, um dia separado, um dia de descanso, um dia de ir à igreja, um dia de ir à missa. Somente isso daí já é o reconhecimento da autoridade da primeira besta, do primeiro papado, né? Do primeiro movimento. Vamos aqui seguir o que diz as Escrituras Sagradas, aqui no versículo, agora nós vamos para o versículo 15, que disse, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Meu amigo, meu irmão, durante muitos e muitos anos, sabe quem é mesmo que está no poder do domínio das leis?
e que tem condições de pegar a própria resolução da ONU e colocar dentro de uma lata de lixo, é exatamente os Estados Unidos. E os Estados Unidos hoje têm o maior arsenal de guerra do mundo. E aqui é dito, mais para frente você pode ver que esta besta, ela teria algumas características bem semelhantes a um cordeiro. Diz que seria como um cordeiro, mas que fala como dragão. Hoje em dia, quando você aproxima desse grande poder religioso, aonde concentra o maior número de cristãos, que nós estamos falando dos Estados Unidos da América mesmo, quando você aproxima-se ali, você fica admirado de ver o número de igrejas cristãs que tem. Mas ao mesmo tempo, justamente esse país é capaz de executar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que ousa desobedecer às suas normas e às suas diretrizes. Eles interferem em países do Oriente Médio, eles interferem em países menores, desde que haja interesse econômico. E assim sendo, este poder, que é justamente aqui que está falando do cristianismo apostatado, teria o poder de mudar também as leis. Eles tinham o poder de falar, porque é ele que detém o poder civil. São coisas fantásticas, irmãos e amigos, coisas tremendas, coisas assustadoras que esse país e o cristianismo apostatado é capaz de fazer juntamente com Roma, e que o mundo ficaria estarrecido se soubesse ao certo. Veja o que diz o verso 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Tudo aqui é simbólico. O sinal que seria colocado na mão direita ou na testa, um sinal. Seria um chip? Seria algum sinal visível, físico? Eu estou crente que não, meu irmão. Isso aqui se refere, quando fala ao sinal na mão direita, é a mão do trabalho. Qual é a mão que mais se usa para o trabalho? É justamente a mão direita. E também dito-nos que este sinal seria colocado também na testa. O que seria? Por que seria na testa? Porque é na testa que está a consciência, é na testa que está o pensamento, é na cabeça do homem que está o seu raciocínio. Por isso que é dito que é uma besta, é algo que não teria raciocínio de adorar, o raciocínio para elevar a sua adoração a Deus. Então seria imposto um sinal na mão à direita ou então na testa, que seria através do trabalho, através da consciência e o trabalho. Você já pode começar a ligar as coisas. Então seria posto um sinal na força de trabalho e também na consciência. Teria que colocar na mente humana uma nova educação, uma nova ideologia sobre quais seriam os dias do trabalho. Quais seriam os dias do novo remunerado da semana? Evidentemente que não iria dizer que seria o sábado, mas que seria o domingo. E que também esse sinal na mão direita, porque a mão que exerce o trabalho é a mão direita, né? Vamos aqui prosseguir, para você entender melhor. Olha o que diz o verso 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, já as coisas começam a ficar mais claras. Interessante, irmão, que a Bíblia interpreta a Bíblia. Não é preciso certas interpretações buscar em grandes espaços, com grandes conhecimentos teológicos, de maneira nenhuma. Deus já deixou claro aqui, olha, que este sinal seria então um sinal, número, e também se referia ao nome. Se nós observarmos hoje com bastante atenção a insígnia, vamos dizer claramente, a insígnia papal, o que estaria escrito nas tiaras papal, lá na tiara papal, está escrito o seguinte: Vigarvis Filii Dei. Vigarvis Filii Dei. Se pegar esse nome, todas as letras do algarismo romano, se pegar todos esses algarismos romanos e se converter, nós vamos chegar ao incrível número de 666. Mas outro fato interessante é que diz aqui também que seria o número de um homem. Nós já havíamos dito em outros estudos
que o número de Deus é o número 7. O número 7 é o número da perfeição. Foi nesse dia que Deus usou para o seu descanso e chamou a atenção do homem para a adoração. Para a adoração. A adoração a Deus no 7º dia. E Deus disse para o homem que ele deveria observar o 7º dia como adoração. Para adorá-lo a Deus no 7º dia. E aqui está dizendo que, veja o verso 18. Eu quero que você acompanhe comigo. Deixa a Bíblia explicar a Bíblia. Verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Aqui está claro, meu irmão. Então, o número da besta seria 666. Repete-se 3 vezes o número 6, porque é o número de um homem. Eterna confusão. Todas as vezes que estamos ligados a esse número 6, a Bíblia, quando menciona o número 6, ela está se falando de uma confusão sem precedentes na história. O número 666. E quando você olha nos cânones, em toda a Bíblia Sagrada, quando ajusta-se o número 6, é sempre o número de um homem, é o número da imperfeição, é o número do que não é correto, é o número do que não é completo, é o número 6. Mas quando Deus menciona o número 7 na Bíblia, Deus faz questão de apresentar o 7 como o número da perfeição. Ele diz aqui, aquele que tem sabedoria, calcule. Não é só de você ver escrito. Você não vai ver esse número escrito em lugar nenhum. Não vai ver, mas diz, calcule o número, porque é 666. Aqui, meu irmão, aqui, meu amigo, te dá uma autoridade para você então examinar aonde, em que lugar você vai encontrar esse número. Se você observar, se você for no Vaticano, ou você pegar pela internet, não é o irmão Jeremias que está inventando, não é o irmão Jeremias que está falando. Pegue pela internet os nomes, a insígnia que o papado atribui, a cúpula atribui-se para si, para você ver se lá não está escrito Vigário Filho de Deus em português, que em latim se quer dizer Vigarvis Filii Dei, que vai dar justamente o cálculo que a Bíblia está te autorizando a fazer, meu irmão, o cálculo número 666. Mas, irmão, este é um poder, eu quero que você saiba disso, esse é um poder que se opõe ao poder de Deus. Esse é um poder que busca adoração para si. Mas Deus está apresentando aqui nas Escrituras Sagradas a adoração verdadeira é a Deus. Ele disse, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Deus está chamando você para adoração, e adoração no seu santo dia. É por isso que nós estamos com essas falas aqui. É porque nós queremos que você venha juntamente comigo, você venha juntamente conosco. Vamos fazer um grupo, uma congregação, uma comunidade de fiéis. Como já existe essa comunidade de fiéis que adoram a Deus no seu santo dia, no santo sábado do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Deus está nos chamando para adoração. Que Deus possa nos abençoar. Que o Senhor ilumine sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.